É bom que fique em destaque. E aí, Marcelo, como é que vai? Tudo tranquilo? Graças a Deus, doutor. Ah, que bom. Na paz. Como é que estão as coisas? Vocês dois estão em Irecê? Como é que estão? Estamos em Irecê. Isso. Muito calor por aí? Por incrível que pareça, Irecê nessa época do ano faz frio. É? Aqui não chove, mas fica seco e frio, né? Fica bem frio mesmo. A temperatura cai no meio do ano. E é semelhante à temperatura de Brasília também, muito seco, né? Sim. Então aqui Irecê tem uma grande semelhança com essa temperatura. Tá. Então já estou acostumado assim. Aqui, mas olha só, vocês se conheceram antes de Irecê, não foi? Como é que foi isso? Sim, na verdade foi o seguinte, eu quando tomei posse como juiz federal substituto, eu fui para Roraima, foi minha primeira lotação. E tem quanto tempo isso, Gilberto? Quanto tempo? Tem 8 anos, mais ou menos. Foi em 2013, em março de 2013. Sim. Eu saí de São Paulo, morava em São Paulo, era promotor de justiça em São Paulo, aí fui para Roraima ser juiz federal substituto lá. E aí Marcelo morava lá já. Ele já era servidor lá em Roraima, na Justiça Federal. Ele era diretor da segunda, era a segunda vara, exatamente, da segunda vara, não, da terceira, né, Marcelo? Da terceira vara federal, que era do Juizado Especial Federal. E aí eu fui para lá, para Roraima, cheguei lá e conheci Marcelo, e foi muito desafiador lá o trabalho em Roraima. E o interessante, Carlos, que eu sempre fugi de administração. Eu acho que eu te contei durante o curso que eu cheguei a fazer 2 anos de administração de empresas. Meus pais são empresários, minha irmã é empresária. E abandonei e fui fazer direito, depois de 2 anos. E fui fazer direito, aí fiz concurso, fui procurador, depois fui promotor e tal. E sempre assim, pô, estou no caminho certo, que consegui me afastar da administração, da gestão de pessoa, né? Que eu tinha sentia dificuldade nessa área. Quando eu tomei posse como juiz federal, lá vai eu para Roraima, com apenas 4 meses como juiz federal, eu fui ser diretor de foro em Roraima. E aquilo para mim assim foi uma coisa ao mesmo tempo que fantástico, você está num cargo de tanta responsabilidade que normalmente só chegam os juízes mais antigos. E eu aqui, mas ao mesmo tempo um medo danado, né? Porque você entra numa seara com muita responsabilidade, questão de licitações, gestão de pessoas mesmo, de pessoal, do serviço público e tal. E aí, o que é que aconteceu? Foi aí que eu comecei a me achegar a Marcelo, que ele era o diretor da SECAD na época, e eu fiquei sendo o diretor de foro, e ele o diretor da SECAD, permaneceu. E Marcelo me salvou em muita coisa. Marcelo me ajudou demais, ele tinha muito mais experiência do que eu na esfera administrativa. E aí a gente foi chegando mais próximo, foi criando aquele vínculo de confiança. E aí tivemos muitos casos lá que eu não esqueço, assim, de uma licitação que tinha lá, de valor bem alto, de milhões, em relação à construção de um prédio novo lá da Justiça Federal. E aí nós tivemos que conversar com vários empresários, com engenheiros e tal. E Marcelo sempre do meu lado. Aí foi criando esse vínculo de confiança. Eu me removi, fui para a Feira de Santana, né, que é a minha terra, fui ser juiz federal substituto em Feira. E aí, rápido, em 2014, no final de 2014, em dezembro, eu me promovi. Aí de quem que eu lembrei? De José Marcelo, que foi que ficou comigo lá nas minhas aflições da área de gestão em Roraima. E eu falei com ele, conversamos e tal. E aí, uma grata surpresa foi que ele falou comigo. Ele falou, eu falei, Marcelo, tô precisando, vou ser juiz titular, nunca fui e tal. Aí ele falou, não, eu encaro com você para onde você for. Aí isso já me deu uma tranquilidade muito grande, né? De ter uma pessoa experiente ao meu lado. Lá de Roraima, mas sem Roraima, mas ele
Não, E ele veio comigo para Irecê. E aqui estamos juntos há quanto tempo, Marcelo? Desde janeiro de 2015. Né? 6 anos. Numa parceria que eu digo que é vencedora. Mas aqui, ô Marcelo, você ficou quanto tempo lá em Roraima, então? Lá eu fui para lá mais ou menos em 2013, que na verdade eu sou servidor efetivo da Seção Judiciária de Goiás, né? E aí fui convidado por doutor Marcos para ser diretor de secretaria. A gente foi primeiro para Marabá. Inclusive, na época, o doutor passou por lá também, doutor Adolfo. Foi, você chegou lá em quando, em Marabá? Marabá a gente chegou mais ou menos em 2012. Eu saí de lá em 2011. Isso. E aí depois o doutor Marcos foi para a seção judiciária de Roraima, eu acompanhei. E aí ele foi para a turma recursal. E aí, doutor Gilberto, né, a gente teve essa parceria lá na SECAD. Ficamos lá uns 6 meses. Eu lembro até que na época era a licitação da sede, né, da Justiça Federal. Então estava assim como se diz, um abacaxi, né, doutor Gilberto? Foi. A gente enfrentou bem isso aí, porque, inclusive, não sei se o doutor Gilberto lembra, o presidente do TRF, na época, ele fez uma visita a Roraima e chamou o doutor Gilberto num canto e falou, doutor, estava prestes a sair, falou, Gilberto, eu queria um grande favor seu, eu queria que você continuasse aí na Diref, né? Aí, doutor Gilberto, como é que vai negar o pedido do presidente? Não foi assim, doutor? Foi. Eu já estava contente que tinham chegado juízes titulares, né? Eu falei, pô, vou sair desse problema aqui, que para quem recém-empossado, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí, o crente que ia tirar e me colocar um juiz mais antigo, aí ele me pediu, falando assim, você está fazendo um trabalho muito bom, eu só vejo o pessoal falando bem do seu trabalho. E ele pediu para você ficar mais um tempo. Aí, meu Deus do céu, eu me senti honrado, mas ao mesmo tempo eu estava esperando um alívio, não fui. Mas aí fiquei mais um pouco de tempo e logo depois ele colocou um juiz titular. E aí foi quando eu fui embora também, eu fui para Feira de Santana. Mas foi legal ter esse reconhecimento, bem lembrado, Marcelo. Foi bem bacana. Eu tinha acabado de tomar posse, ver o desembargador presidente, na época era Dr. Mário César Ribeiro. Gente boa demais. E aí ele pegou e conversou comigo, eu nem acreditei, né? Foi um negócio assim, mas bem, ao mesmo tempo que fiquei, tirou meu alívio, né? Que eu tava querendo sair daquilo, mas fiquei muito honrado pelo reconhecimento. Foi um reconhecimento, né, Gilberto? É merecido. Sim, inclusive, ele, na época que ele visitou a gente, ele até falou na época, não quero que ninguém. Ele foi uma visita, né? Porque ele na época, ele ia visitar todas as subseções. Foi. Tá. E aqui, aí você foi para a Feira de Santana, lá é meio tumultuado, né? É muito processo. Tem muito processo. Eu fui para a Feira de Santana, eu cheguei numa vara recém-criada, travou ele. Terceira vara. Eu estou escutando, tá me escutando? Eu estou escutando. Talvez seja você aí, Marcelo. Eu acho Gilberto, que eu me disse. Eu tô aqui. Tá ouvindo? Eu vou continuar aqui falando. Vai falando, Gilberto. Marcelo, vamos lá. Temporária, daqui a pouco resolve. A internet aqui iria dar umas travadas. É aí, Marcelo, o problema. Eu cheguei em Feira de Santana. E assim foi uma surpresa, porque em relação à quantidade de serviço, né? Que Roraima era, na época, era bem tranquilo de trabalho, que lá já eram 3 varas, eram 2 varas gerais, pegava tudo menos Jeff, e tinha um Jeff. Então era bem tranquilo o trabalho, já era uma coisa mais especializada. Quando eu cheguei em Feira, eram 3 varas, uma recém-criada, que não tinha titular. Na verdade tinha titular, mas ela acabou ficando em auxílio em outro local, e aí eu cheguei sozinho nessa vara. Essa vara já tinha, acho que eram 11, 12 mil processos, assim. E aí eu saí de Roraima de uma vara muito, muito bem organizada, que o juiz de lá, o titular dessa vara que eu trabalhei em Roraima, ele era muito organizado, então era um trabalho muito bem feito, assim, de tramitação, de fluxo, tudo. Cheguei em Roraima numa vara que tinha recebido o acervo das outras, parte do acervo das outras, e aquela confusão, né? Não tinha
muita coisa. Eu lembro que tinha concluído quase 12 mil processos para julgamento. E assim, um problema. Mas assim, foi uma experiência também. Eu tento tirar de toda a experiência o lado bom, né? E foi também muito bom ter trabalhado em Feira de Santana. A Justiça Federal, em geral, os servidores são muito bons, eles são muito dispostos, assim. Então, foi um trabalho bom. E quando eu vim para Irecê, nessa época aí, Feira de Santana era pior do que Irecê em termos de distribuição. Era maior e tinha muito mais processos acumulados. Hoje em dia, Irecê é a pior da Bahia. É a que tem a distribuição mais alta da Bahia. Não posso falar que é pior, não, que é a melhor subseção, mas é a que tem a distribuição mais alta. Isso é o título da live, né? Gerindo o caos. Então, exatamente. Assim, quando a gente fala caos, são as características aí de Irecê, né, Gilberto? Conta aí para o pessoal, quantos processos que vocês têm aí? O Marcelo saiu, mas daqui a pouco ele volta. Quantos processos aí você tem uma ideia de quantos que estão ativos, quantos que entram por mês, a distribuição? Tenho tudo. Quando a gente chegou aqui, a distribuição era tranquila. Eu cheguei em 2015, janeiro, era mais ou menos 300 processos por mês que entrava. O acervo dava mais ou menos 8 mil processos, que a gente conseguiu baixar bem no começo. Só que de 2019 para cá, subiu demais, muito, mas foi a distribuição saiu desses 300 para mais ou menos 600 processos por mês. Em 2019, entraram 8 mil, eu até gravei o número que eu achei tão alto que eu gravei, 8.012 novos processos distribuídos. Em 2020 não chegou a 8, em 2019. Em 2020 não chegou a 8 mil, mas chegou a 7.600 e um pouco. E esse ano já tinha, a última vez que eu olhei a distribuição foi de maio para junho, já estava em 3.600 e pouco. Então, assim, deve passar também. Hoje em dia nós temos 15 mil processos, mais ou menos, em tramitação, e praticamente todos estão ativos aqui, porque as execuções fiscais, que a maioria fica, uma boa parte fica suspensa, né, sai da tramitação ajustada, foi para Salvador a competência. Então, a gente ficou aqui com 13 mil processos são de GEF, os outros 2 mil são de vara. Então, assim, é praticamente tudo. Nosso acervo em tramitação é praticamente todo. São pouquíssimos processos suspensos. Nossa situação hoje é essa, está bem tumultuada, mas assim, a gente está. É um caos que nós estamos conseguindo, de certa forma, gerir, né? Então, é um caos que eu posso dizer assim, é um caos consciente, né? Tipo assim, vocês têm sob controle, vocês estão acompanhando aí o que entra todo mês, o que baixa, né? Sabe aí a capacidade de produção, eu acredito isso, né? Já sabe a capacidade de produção aí do gabinete, da vara, mês a mês, mas é o negócio, às vezes é aquele local em que, por mais que esteja ajustado aí, né, assim, a gestão perfeita, aí precisa de uma nova vara, precisa porque às vezes a demanda é muito grande para uma vara só dar conta. Mas a gente consegue. Essa questão da gestão é tão fantástica assim. Eu sou entusiasta, né? Você sabe disso, como no curso lá, o tanto que eu falei no curso de administração judicial dessa questão. Assim, quando a gente chegou aqui em Irecê, era tranquilo o acervo. A gente tinha um problema aqui que era de rotatividade. Como é uma subseção de interior, normalmente quem vem para cá servidor de primeira lotação, que é de outro local, ele quer ir embora. O juiz também normalmente não ficava muito tempo. Então, assim, tinha um certo... a produtividade era boa, mas faltava isso, da pessoa chegar, entrar ali e falar, não, vou organizar a casa mesmo e vou ficar aqui para agitar. Então, assim, eu digo hoje que a gente está numa situação muito pior, porque praticamente dobrou a quantidade de processos, mas hoje em dia a gente tem a subseção na mão, a gente sabe onde é que está o gargalo, a gente sabe qual é o problema da vara. Que aqui deveria ter uma segunda vara é evidente, né? Mas, assim, como não vai...
provavelmente não saia isso por tão cedo, até pela questão do judiciário tá tendo essas limitação orçamentária muito grave. E assim, o judiciário, de certa forma, já gasta bastante, né? Já gasta um dinheiro bom. A gente tem que procurar alternativas para os nossos problemas. E a gente tem, através da administração da gestão, o curso de administração judicial caiu como uma luva para a gente, que a gente sabia que a gente tinha que se empenhar mais nessa questão de gestão, buscar mais técnicas e formas de ser mais efetivo no trabalho. E o curso chegou numa hora assim, deu ferramentas para que a gente pudesse gerir a subseção de uma forma melhor. Então, assim, hoje é um caos de quantidade. O caos, na verdade, que a gente fala é de quantidade de processo. Não é que está bagunçado. A gente sabe hoje qual que é o gargalo da subseção. Por exemplo, hoje em dia a gente tem mapeado. O Marcelo acompanha muito com os números aí, eu também tenho feito esse acompanhamento. Eu sei, por exemplo, que hoje o nosso grande problema é a audiência. Que a audiência, aqui o nosso maior problema é previdenciário. E a nossa maior demanda é previdenciário do segurado especial rural. E demanda audiência. E o nosso maior problema é que só sou eu e a doutora Paula, que somos 2 juízes, e a gente consegue fazer por ano cerca de 2.000 audiências, que já é altíssimo, mas a gente consegue fazer. A gente faz. Eu puxei até uma média, a gente faz mais ou menos isso. 1.800, 2.000 audiências, tem ano que passa um pouquinho, tem ano que está menor. Mas a média é essa. A gente consegue fazer 2.000 audiências. Mas, assim, fica sempre um passivo desde 2019, porque precisaria de mais. Então, hoje eu já sei qual é o meu problema, a audiência. Estamos buscando soluções alternativas para isso. E assim, lógico, eu já percebo que a gente tem que buscar junto ao tribunal um mutirão de audiências, pelo menos ano sim, ano não, para deixar em dias a questão das audiências. Porque não tem como a gente fazer, apenas 2 juízes fazer a quantidade que necessária. Então, assim, é um caos de quantitativo, mas a gente controla, a gente sabe quais são os problemas Por exemplo, a pauta de audiência está para quando, assim, que está marcado? O que é que aconteceu? Nós estamos... Não, a gente parou de marcar para o futuro porque eu estou juntando para fazer um mutirão, já conversando com o tribunal, e logo que acabar a pandemia, nós vamos conseguir, com fé em Deus, e o tribunal já deu um sinal verde, para fazer um mutirão presencial, que a gente está precisando. Mas, assim, nós temos hoje mais ou menos 3.000 audiências pendentes para serem feitas. A gente faz 2 semanas de audiência por mês, e a semana retrasada eu fiz 170 audiências na semana. Mas assim, não adianta, porque vai entrando mais. Vai entrando mais, e não sai. Mas 170 só você ou a Paula também? Não, eu sozinho. Aí Paula também faz a semana dela. Ela tá de férias agora, mas ela volta. Aí ela já volta fazendo a audiência também. E assim, é uma loucura, mas a gente vai fazendo. Só que são umas 30, 35 audiências por dia. Só que de fato chegou no limite que, se não tiver na verdade, não tem tempo hábil para a gente fazer. Se a gente fizer todo dia a audiência, não dá para suprir a necessidade, infelizmente. Mas assim, vamos buscar alternativas. Estamos buscando várias alternativas aí. Já estamos fazendo audiência de conciliação, a gente tem feito parceria com a Procuradoria Federal. Estamos fazendo audiência de conciliação sem o juiz, que aí a gente consegue dobrar a pauta. Faz audiência de conciliação com o servidor, o servidor, um preposto, e o advogado e a parte. E aí tem dado muito certo também, tem adiantado. A gente já tem feito isso. E assim, a gente não para de trabalhar e sempre buscando ideias. A gente tem conversado também com a AB daqui, com os advogados, feito reuniões para a gente também buscar alternativas, até outros meios de prova, como fotos, vídeos e outro tipo de coisa, para acelerar mais ainda o processo. Que é aquela coisa, a quantidade, a gente tem uma produtividade muito alta. A gente tem, a média nossa aqui de 2015 até agora são 4.500 sentenças por ano. Então, assim, é alto. O problema é que a entrada é alta. A gente não tem como dar conta. Mas, assim, tá tudo mapeado. Normalmente, quando o pessoal vem conversar comigo, é engraçado que eles vêm, doutor, tá atrasado tal coisa, eu já sei tudo, porque assim, eu passo praticamente, tem dia que eu brinco aqui, que eu não sou juiz mais, eu sou um administrador, porque eu fico o dia todo buscando coisas e olhando pastas e analisando números.
e para ver o que é que a gente pode melhorar. Assim, a gente vai fazendo tudo possível mas tem melhorado bastante a questão da administração, a gente dividindo também por categorias de processo e tal. E a gente tem visto uma melhora até na qualidade do trabalho. Aqui, ó, você está falando aí, né, a realidade lá. Eu me lembro em Marabá, o Marcelo e Gilberto, como é que, assim, era também uma entrada muito grande. Chegou lá meses que entrava quase 1000 processos por mês. Então, assim, e eu comecei a fazer, eu coloquei lá os juízes leigos, né, que na verdade eram servidores da justiça para poder fazer, o INSS concordou. Então, assim, eu era o juiz sozinho, né, nunca tive substituto para me ajudar. E aí, assim, né, eu dividi a força de trabalho. Mas uma coisa também que deu certo, sabe o que aconteceu? Eu comecei a ver que o INSS estava indefinindo tudo. Eu falei, não, gente, não dá para fazer isso, não. Eu estou me organizando aqui dentro como vocês estão se organizando. Mas a demanda é tão grande, eu falo assim, ó, quem sabe se eu começar a tentar ver a demanda lá, se eu consigo reduzir a entrada. Aí eu comecei a marcar reunião com o procurador da República, o procurador do INSS, o pessoal da agência, para identificar os problemas, entendeu? Tipo assim, por que está indeferindo tanto? Eu descobri, por exemplo, que tinha um servidor que ele indeferia todos os benefícios de rural. Ele chegou e falou assim, eu já tenho 15 processos criminais contra mim, porque eu deferi benefícios e eles falaram que foi de má fé, né? Então, assim, tudo que chega na minha mão hoje eu indefiro. Eu falei, não pode pensar assim não, começa a analisar adequadamente aqui, não é que eu garanto não, né? Eu falei, não, aqui, essas ações penais eu vou analisar caso a caso, mas se o senhor não teve nenhum dolo, intenção de, né, cometer uma fraude nem nada, não tem motivo se o senhor está sendo processado. E aí melhorou um pouco, entendeu, Gilberto? Eu não sei se é a sua situação de tentar lá, ó, ver alternativas, né? Por que tem tanto indeferimento, por que judicializa tanto? Aqui nós temos assim nós somos muito abertos ao relacionamento com todas as instituições, é bem aberto. Tem um problema da gente conversar com o pessoal do INSS aqui, é que nós temos jurisdição sobre 33 municípios, né? É muita coisa. Então, é muita coisa, é muita agência, tudo é muito, assim, é muito grande as coisas. Mas, assim, tudo a gente começou um projeto aqui em 2017 que hoje está sendo implantado com a Procuradoria. A doutora Ivana, na época, era a procuradora-chefe da Bahia. E aí, pela abertura que a gente tem, ela veio conversar para implementar esse projeto, que era um projeto que eles fazem uma triagem inicial e fazem uma classificação de audiências. Se manda audiência para conciliação, se manda para instrução, se faz acordo direto. Assim, em 2017, nós batemos a meta de conciliação do CNJ em 4.000%. Foi um negócio assim, que hoje em dia está sendo aplicado em todo lugar. A gente conversa, a abertura nossa é muito grande. Tanto eu quanto o Zé Marcelo, que a gente acaba ficando na frente assim, né, da instituição, é meio que a cara para essa instituição. A gente tem essa conversa bem franca. Marcelo até mais do que eu em relação ao INSS em si. Ele tem mais esse contato, mas assim, a gente tem consciência disso aí, que esse contato direto melhora bastante. A gente tem contato com todas as instituições. E uma coisa que eu quero saber do Marcelo, o Marcelo começou a fazer até um curso de Excel, né, Marcelo? Para poder controlar os números. Isso aí está dando certo também? Está dando, porque esse controle é igual no curso, né, o curso Ágil aí que o doutor proporcionou para a gente. Você tem que saber como é que está a sua nave, né, como é que você está pilotando esse avião, né? Você não souber ali os comandos, os controles, você não sabe como é que está funcionando a vara. Um exemplo, por exemplo, a gente, nessa questão de baixa de processos, estava comentando até hoje com o doutor Gilberto, a gente está identificando aqueles processos que já estão com sentença e tramitando na secretaria. Achamos aí 3.400 processos. Então, isso aí já é um grande termômetro para a gente trabalhar nesses processos na secretaria para que baixe o acervo. Porque nós trabalhamos para a gente amenizar um pouco a situação. Os dois focos que nós pegamos aqui. Primeiro, a gente diminuir aí os processos parados na tarefa, há mais de
de 180 dias, de 60 dias. Então, a gente já conseguiu dar uma baixa significativa nisso. Isso por quê? Porque o processo, se ele está parado, se tem muitos processos parados há muito tempo, praticamente ali você vai travar a vara. Então, esses são os dois focos que a gente está mais trabalhando atualmente. Inclusive, na inspeção passada, a gente baixou aí praticamente 80% dos processos que estavam parados há mais de 180 dias, chegando aí a 90 dias aí na tarefa. Porque se os processos estão andando, você pode ter até ali, né, uns 15 mil processos tramitando. Mas desde que eles tramitam de uma forma, vamos dizer assim, homogênea. A gente não pode deixar os processos esquecidos. Né? Porque, como bem o doutor Gilberto já apontou isso, né? O processo judicial, pessoal, quando a gente fazia as reuniões presencialmente, chegava um novo estagiário, a gente fazia umas reuniões, e a gente explicava isso justamente para o estagiário. O processo ali, ele não é um papel, ele não é um processo, não é um número, né? Você está tratando ali com pessoas, é a vida da pessoa. E, de repente, determinado processo ali é praticamente a vida mesmo, né? Por exemplo, uma aposentadoria por idade, né? A pessoa chega, é negada administrativamente pelo INSS, a última porta que ela vai bater é o judiciário. Então, daí, um fornecimento de medicação também, você salva uma vida. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, nobre. Então, a gente tem que ter esse carinho, né? Que os processos, eles caminham na medida do possível, que nenhum fique esquecido. Né? Porque é muito triste, às vezes, você entrar com um processo, né? Porque isso aí já teve caso, e acho que em toda a justiça também. Às vezes, a pessoa entrou com um processo e faleceu no trâmite do processo. Isso é uma falência muito grande, né? A gente chega, né, a dar uma tristeza, né, algo muito... Então, a gente bate sempre nessa tecla. Vamos aí caminhando. E, claro, aqueles processos que demandam maior urgência, medicamento, né, um auxílio-doença. Então, a gente sempre tem essa visão especial, né, para que esses processos não sejam esquecidos. Isso aí é algo que não só também doutor Gilberto sempre bate nessa tecla, mas também doutora Paula, né? Ela vai na mesma linha de doutor Gilberto. E isso aí vai passar para mim, que sou diretor, passa para os demais colegas. Então, a nossa principal hoje visão é que os processos podem ter muitos, mas que eles caminhem de uma forma homogênea e que não deixe ali aqueles processos esquecidos. Aí é onde entra o tal do Excel, dos programas, para que a gente tenha essa visão, esse panorama todo. Porque bem há um bom tempo atrás a gente ficava meio que navegando às cegas, né? Então aí a gente pecava um pouco. Então hoje não mais. Hoje a gente já tem uma visão mais lá na frente, já sabe como é que está a situação. Isso também dá até um certo conforto. Porque já pensou você não ter esse controle? Você vai chegar no seu trabalho, vai fazer aquela atividade e pronto. Não, mas não é assim. Mas peraí, eu estou fazendo, eu estou em que ponto? E em que ponto eu quero chegar e como é que está a situação? E aí é onde entra realmente esse controle, né? E justamente também advindo aí esses conhecimentos do curso aí que o professor proporcionou aí para gente. Ô Marcelo, me conta uma coisa, como é que você consegue os dados aí para alimentar o Excel? Isso aí no PJ é fácil? Você baixa lá um arquivo? Eu pego isso tudo pelo SEST. Pelo SEST. O SEST, exatamente. Ali também já é como se fosse uma planilha de Excel. Sim. E é um programa que você pode transportar ele tanto na forma de Excel como na forma de PDF. Por exemplo, lá tem uma opção também, por exemplo. Lá existe uma opção que você pode saber processos já julgados. Então, esse aí eu já baixei essa informação que vai ser de extrema importância para a gente trabalhar. Ó, pessoal, tem aqui 3.400 processos já com sentença. Por que esses processos já não estão ou para a turma, ou em remessa para o arquivo, ou para expedir RPV? 3.400 processos. E já descobriram, né? Por quê ou não? Ainda estão... Então, a gente começou esse projeto piloto agora. Essa parte aí, Haddad, foi uma coisa que aconteceu. O PJE chegou aqui em 2019, né? E aí a gente ficou um bom tempo trabalhando híbrido, com processos físicos e o PJE. Isso é uma coisa terrível, porque assim, até a forma de você raciocinar um processo é diferente. É tudo diferente. E o que aconteceu? Muita coisa foi digitalizada
muito processo foi migrado do físico para o PJE. Então, a gente está numa fase do ano passado para cá que a gente está organizando, analisando em que ponto esses processos vieram muitos, foram mais de 2.000, quase 3.000 processos migrados do físico para o PJE. A partir do final do ano passado, mais ou menos em outubro, a gente já estava com o GEF, pelo menos o GEF todo digital. Só que aí tem a questão da mentalidade do andamento processual, do fluxo do PJE. Por mais que ele seja um avanço em relação ao processo digital, logicamente que é um avanço, né? Você acessa de qualquer lugar, eu acho mais seguro do que o processo físico. Tem várias vantagens. Acesso à justiça é muito mais fácil através do processo digital, mas a forma de tramitação, principalmente numa vara tão grande como a nossa, é difícil, porque assim, as pastas do PJE, elas ficam muito cheias de processo. Sim. A gente tem umas duas... Eu estava conversando até esses dias com os advogados. Eu falei, olha, prezem para que o processo de vocês andem de forma linear, porque qualquer coisa que ele voltar para a pasta de despacho, ele sai do andamento dele e cai numa pasta cheia de processo. E ele vai ficar lá para ser analisado, a não ser que alguém vai despachar comigo, seja um caso muito urgente, alguma coisa assim. Ele vai ser analisado na ordem cronológica. E aí, rapaz, você numa vara com 15.000 processos, cada página dessa tem página que tem 4.000 processos dentro. E assim, tem algumas páginas, umas pastas que ele cai lá dentro, tudo misturado, depois de uma decisão, do despacho. E aí o servidor tem que olhar para ver para onde é que vai mandar ele, o que é que vai fazer, uma comunicação e tal. E aí, nesse ponto, tinha coisa que no físico era mais fácil. Você pegava, por exemplo, você sentenciou, você botava uma pilha. Ó, esses aqui são sentenciados, aguarda aqui, intima, vamos ver se a guarda não tiver recurso, vai o quê? Vai se pedir RPV, vamos ver se implantou e tal. No PJ não, ele cai dentro dessa caixa. E aí, meu amigo, tem que... Aí eu lhe digo, o PJE, talvez numa vara enxuta, deve ser perfeito, porque uma caixa dessa, sei lá, um dia eu sonho de ver isso ainda, de chegar e tá uma pasta com 500 processos e tal, você chega lá, olha, baixa tudo, olha o processo que você quiser e é rápido. Agora, quando você chega numa pasta com 3.000 processos, é aquela coisa, é muita coisa. É complicado. E aí, é onde caiu a questão do arquivamento para dar baixa, né? Nos processos, é que a gente pegou e quando entrou esse mundo de processos, nós temos 15.000 processos. A questão da baixa ficou assim, a gente deixou para outro lado, porque na verdade a baixa vai fazer o quê? Vai dar baixa no processo, você vai tirar do acervo da gente. Mas para o jurisdicionado, que é nosso principal, né, o objetivo é prestar um serviço público de qualidade, em tese não tem um efeito imediato você dar baixa no processo. Você tem que dar, é muito preferível que você bote servidores para trabalhar em outras coisas, marcando perícia, analisando, fazendo ato ordinatório de outro tipo de coisa, do que você botar a pessoa lá para dar baixa em processo. Então, meio que ficou esquecido. E aí, esse dia, eu conversando com o Marcelo, eu falei, Marcelo, uma coisa que eu estou achando estranho, porque a gente sentencia demais. Só que não sai. Eu não vejo da baixa. Aí, bora olhar esse negócio, bora. A gente foi olhar e ele já assim, hoje em dia, Marcelo tem a subseção na mão. Aí ele já olhou, ele já viu com esse número aí, doutor. Tem 3.000 aqui que eu acredito que a gente vai tirar desse acervo. Tirando do acervo, talvez aí é melhor para a gente, para a questão psicológica do grupo, da justiça, porque assim, vai tirar de 15.000, imagine você tirar 3.000 processos, você vai sair de 15 para 12. Isso dá um efeito assim. Exatamente, todo mundo vai ver, tipo assim, tá todo mundo lá dando um duro danado na trincheira, trabalhando o dia inteiro, vai chegar e vai dizer, tá vendo, tem resultado. Aí agora a gente está fazendo isso e a gente tem que estipular alguém que fique responsável por essa tarefa, para depois que der essa baixa grande, que fique fazendo isso cotidianamente, não acumule mais. Que é como aconteceu isso em vários setores da subseção, que a gente, de certa forma, chegou num ponto que a gente estava vivendo de mutirão. Faz mutirão na distribuição, depois faz mutirão para analisar despacho, faz mutirão para isso, porque a quantidade é muita. Só que aí a gente foi conversando e é melhor ficar tudo atrasado, mas assim, de certa forma, tudo andando junto, do que você ter um setor atrasado e o outro andando, que dá uma falsa impressão de celeridade, que não é, né? Não é.
E aí entra esse controle de Marcelo, que eu sempre falei com ele, Marcelo, eu quero um administrador judicial, não quero um diretor, não, que eu acho até errado isso, viu, Haddad? E a gente escolhe o diretor, a gente pega um diretor que é formado em Direito, se o cara não tiver o tino para administração, eu tive sorte de ter Marcelo, ele gosta de lidar com gente, ele gosta disso tudo. Marcelo é incrível, que eu falo com ele, que eu falo, rapaz, você chama a atenção do pessoal, puxa, bota o pessoal para trabalhar, e mesmo assim o povo gosta dele pra caramba. Eu falo, como é que você faz isso? Isso é um dom, pô. Não é todo mundo que tem isso. E assim, ainda mais do direito, que a gente, como eu fugi da administração. É difícil achar uma pessoa do direito que seja, você sabe mais do que o tanto que, às vezes, você sofre para internalizar isso nos próprios juízes, que você presta serviço público, você tem que pensar nessa parte de gestão e essa coisa toda. Isso a gente não foi treinado para isso, a gente não tem isso, a gente não tem essa matéria na faculdade. E normalmente quem sai quem vai para o direito é porque não gosta disso, não quer saber disso. O cara quer os tribunais lá e para lá, ajuização, processar todo mundo, e a pessoa quer ser juiz, promotor, advogado, mas não pensa em gestão. E as coisas como eu falo que eu fugi, o negócio veio atrás de mim, né? E Marcelo, assim, eu falava com ele, Marcelo, você tem que virar um administrador judicial. E Marcelo tem se transformado nisso. Ele, na verdade, hoje ele está numa forma de se aprimorando tanto que ele está chegando de fato nisso. Ele já até passa para outros colegas, outros diretores, outros servidores e tudo, a forma como ele está agindo. E esse curso também que a gente fez do Instituto foi fantástico para aprimorar. A gente sabia que a gente tinha que melhorar na gestão e não tinha os instrumentos. E a gente começou a ter esses instrumentos e colocar em prática. E a gente talvez em números a gente não tenha visto ainda tanto, mas assim, em controle de subseção, é incrível assim, a mudança. E como a gente tem na mão cada setor e cada coisa, e o que é que a gente precisa de ajuda, a gente sabe tudo para. Eu fico vendo, não sei se vocês se lembram lá no curso, a gente mostra 2 vídeos, o trânsito lá na Índia e o trânsito nos Estados Unidos. Eu falo assim, vocês tinham tudo para virar uma Índia, né? Porque entrando aí 600, 700 processos por mês, né? Há anos, né? Um volume muito grande. Mas o que vocês estão fazendo, eu acho que é lá nos Estados Unidos. Está um negócio assim, entupido de coisa, mas não para. Né? Está aquele fluxo, aquele cadenciado, né? Fluindo, ainda que num ritmo mais lento, talvez, do que vocês desejassem, não sei. Mas está indo, né? Isso aí que é importantíssimo. Por exemplo, só para abrir um parênteses na entrada, por exemplo, em maio entrou 819 processos. Né? Aí veio agora junho, a gente tem 887 novos processos, quase 900 processos entrados. Eu nem sabia disso, você está me dizendo agora, eu já estou... Então, é porque... Isso aí, deve ter vara aí na primeira região, que às vezes tem isso de acerto. O que está entrando... Não tem, com certeza, não tem vara que não tem, não tem isso de acerto. A gente vai fazer reunião de gestão amanhã, doutor. Aí eu vou passar os dados todos, doutor Gilberto. Então, diga lá, Márcio. Uma questão interessante é isso, né? Antigamente, eu tinha um princípio, porque eu sou diretor desde 2011, eu tinha sempre algo comigo. Olha, juiz aqui é para sentenciar. Qualquer tipo de problema administrativo, quem tem que resolver é o diretor. Juiz, ele já faz muito em julgar, porque não é fácil. Imagine aí, se para mim, que é só administrar, entre aspas, é difícil, imagine para o magistrado, que ele tem que julgar, decidir, despachar e ainda administrar. Então, antigamente havia essa visão, porque eram poucos processos. E realmente a finalidade do diretor é essa, tem que poupar o juiz ali para ele ficar no gabinete ali e fazer a sentença dele tranquilo, da melhor forma possível. Mas, odiernamente, é impossível, não tem como mais. Existia também aquela separação entre gabinete e secretaria. Né? Então, um tempo atrás, isso não existe mais. Então, essa postura, igual o próprio curso aí já nos proporcionou isso, mas a visão minha e de doutor Gilberto já sempre foi nessa pegada. Ora, aqui a gente tem que trabalhar junto. Não tem como a secretaria estar bem, redonda, e o gabinete, né, como se diz, com muito acumular, ou vice-versa.
Então, ou seja, a unidade, ela é uma só. Então, Isso essa aí mesmo. é a diferença. Isso é uma coisa interessante que o Marcelo falou, que a gente criou uma unidade mesmo. Nós somos mais ou menos 26, né, Marcelo, no total de servidores. 27. 27, isso. E assim, uma microempresa, né? Se você for parar para analisar, é um quantitativo, nem toda empresa tem esse quantitativo de funcionários, e aqui a gente tem. E assim, graças a Deus, primeiro que os servidores de Direcê são fantásticos, né? O pessoal é muito. Eu sou suspeito que eu gosto muito de Direcê, tanto dos servidores quanto do povo daqui. Né? À toa que estou aqui há 6 anos já. Mas, assim, os servidores são muito bons. A gente conseguiu fazer uma unidade. Naturalmente, fica essa coisa dos servidores de gabinete que auxiliam diretamente o juiz na sentença, nas decisões, nos processos, os assessores, né? E os da secretaria, que é os que tocam os processos, para os processos andarem lá, cumprindo o que foi determinado e tal. Aqui a gente conseguiu juntar, fazer um grupo só. Eu falei, tinha isso, as varas que eu trabalhei antes, não tinha isso do diretor ir cobrar ao pessoal do gabinete, aos assessores, como também não tinha muito do juiz ir lá na secretaria e conversar com o pessoal e tal, e dar ideia. E aqui não, a gente conseguiu fazer isso. Eu falei, Marcelo, até assim, quebrou até um coisa. Ele, doutor, normalmente não faz isso. Eu falei, não, velho, venha, você tem que entrar no gabinete, você é o administrador judicial. Você vai entrar e a parte de números, quem vai falar é você, os processos estão ativos, quem vai cobrar é você. E assim, para você começar também, você vê que é uma unidade toda. E ao mesmo tempo eu também vou para a secretaria, e vou passar também uma coisa que a gente fez bacana, é que muitas sentenças hoje elas são minutadas dentro da secretaria. É uma coisa também que demonstra que não tem um setor mais importante, um setor final, não. Na verdade, todo mundo trabalha ali, numa unidade, e todo mundo é importante, senão o negócio não anda. A gente tem criado essa sistemática, tem incutido isso na cabeça de todo mundo. E assim, é uma grande satisfação que a gente tem visto mudar. Sempre que a gente traz alguma mudança para a subseção, a gente muda muito. Que a gente vai, isso é uma coisa, a gente checa o problema, testa uma ideia nova, conversa com todo mundo, busca informações ou dicas, e a gente tenta internalizar. O pessoal no começo é normal, o ser humano parece que tem uma imunidade à mudança, né? Fica meio assim, que vai mudar, não quer sair da zona de conforto. Mas assim, o que acontece é que a gente vê que os servidores aqui, eles abraçam. Eu não sei se talvez acredite muito na gente, talvez seja até ingenuidade, mas assim, o que a gente tenta fazer é lógico, eles dão as sugestões deles, são talvez o fato da gente de ser muito democrático e deixar o pessoal participar muito, colher muita informação de servidor, deixar muita vontade. Isso deixa todo mundo à vontade, todo mundo mais empolgado. Mas assim, o que a gente vê é que, lógico, a gente fica abatido de certa forma, porque, como o Marcelo falou, é triste a gente não conseguir prestar o serviço Celery, não é culpa nossa. Mas sempre que a gente chama os servidores assim, vamos fazer isso, vamos zerar aqui um setor, vamos fazer uma coisa, eles vestem a camisa mesmo e vão e fazem. Por exemplo, agora a gente tem... foi tanta sentença esses dias que tem muita RPV para expedir. Aí, o que é que a gente vai fazer? Aí eu falei, Marcelo, será que dá? Bora fazer um mutirão de RPV, bora. Aí conversei com o Dr. Fábio Ramiro, lá de Salvador, ele conseguiu, Gilberto, formaliza esse negócio aí pra gente ver se consegue uma hora extra e tal. Aí parece que vai dar certo, aí o pessoal já tá empolgado, que já vai zerar as RPVs e tal, tem mais de 1000 para expedir. Que aí é uma coisa que a gente também não dá conta. A RPV a gente vai expedindo muitos por dia, mas mesmo assim são tantas que ficam passivas, é terrível. E assim, mas assim, o pessoal abraça e vai, aquela empolgação. E assim, você vê que essa questão da gestão, de reunião de gestão, de botar todo mundo para participar, todo mundo para conversar, todo mundo para dar ideia, como isso aproxima e como traz muda, né, o psicológico de toda a unidade. A gente, por mais que a gente saiba que a gente está atolado de serviço, que a gente sabe, a gente tem consciência de que sozinho a gente não vai dar conta disso aqui. Mas o tempo todo ninguém para de pensar numa solução. A gente melhora um pouquinho uma coisa, já dá uma satisfação. A gente melhorar num certo setor, fazer andar mais rápido. Isso já dá uma satisfação, a gente não para. Até hoje,
a gente vê que é só... A gente vai melhorando, melhorando, melhorando. Apesar de não dar conta de tudo, infelizmente, mas não paramos, continuamos positivos. Isso, aqui, ó, o João Vitor trabalha, né, lá, né? Ele falou que já gostei aqui, deve ser da hora extra. Mas também se não der hora João extra, Vitor é trabalhar... advogado. Tem Ah, vários advogados então... aí, o pessoal fala. Então, o doutor Aguinaldo falou aqui já, Da o RTV. magistrado, o nossa pessoal... região agradece o empenho aí, Né, o pessoal comentando. E eu agradeço também, que a gente só somos muito bem tratados aqui demais. Os advogados daqui, se eu for embora um dia, quando eu for, né? Eu vou sentir uma saudade danada, porque é muito bom aqui, o serviço em geral é muito bom. Apesar de bem compreendido, eles também entendem a nossa situação e sabem nosso empenho. Mas é isso mesmo, né? Tipo assim, eles percebem, acho que toda, né, a comunidade toda percebe que vocês, assim, ninguém está aí de braço cruzado, né, contando, vendo o tempo passar, né? Dentro do limite das forças de vocês, acho que está todo mundo, né, muito engajado e empenhado aí para enfrentar um problema que não é pequeno. Você estava falando aí, né, essa questão do Marcelo, o Marcelo vai lá, cobra o pessoal do gabinete, né? Eu me lembro uma vez, eu estava conversando, Marcelo Gilberto, ele era um diretor da Escola Nacional Judicial do Chile. Lá não tem justiça federal, estadual, não, é a justiça nacional, é uma justiça única. E eles introduziram lá o administrador judicial. Eles falaram que quase saiu morte. Porque imagina, estava lá o juiz, aí chega lá um administrador que não tem contato, assim, né? Não sei se era concurso, contratado, chegava, ó, agora é assim, funciona desse jeito, pá. Falou que, assim, brigas terríveis. Até que depois de uns 10 anos, eles aprenderam a trabalhar juntos. Então, assim, é ótimo poder ver isso, que não é o padrão, né? Assim, é lógico que na Justiça Federal, né, o juiz tem a prerrogativa, né, de indicar um diretor, tudo, mas às vezes, igual vocês estão falando aí, né, a unidade mesmo, né, o Marcelo vai lá no gabinete, você vai lá na secretaria, não é o padrão. E acho que isso aí que faz com que vocês consigam enfrentar essas adversidades aí, né, de, né, fazer face a elas, né, para essa forma de trabalhar, né, falando aí que o pessoal, os servidores estão aí, a gente, né, eles estão acreditando na gente, mas é isso, acho que eles percebem, né, esse movimento, essa sinergia, isso é muito bom para conseguir bons resultados. Ô, Gilberto, me conta uma coisa, a parte criminal lá, como é que é? É pequena, é restrita? Não, aqui tem aqui não tem nada pequeno. Aqui nós temos jurisdição sobre a Chapada Diamantina toda. E aí, assim, muita coisa ambiental, muito crime ambiental, muita ação civil pública ambiental. Então, assim, além do GEF, que é o grosso, que é a quantidade de 13 mil processos, os processos da vara são extremamente complicados. Então, assim, é muita coisa complicada, muito processo ambiental bem complicado, que demanda perícia, demanda um conhecimento mais específico, aqueles volumosos. A gente tem um grande problema aqui também, são ações civis públicas de improbidade administrativa, né? Como tem 33 municípios, naturalmente... É muito esse prefeito, né? Muita coisa. A gente deve ter, eu acredito que mais... Hoje mais de 200. Deve ter mais de 250. Deve ter tramitando aí. Então, assim, o número é pouco, mas o trabalho é muito grande. É muito grande, são complicados, são complexos. Não, mas 250 é coisa demais, pronto, lá para. E você tem conseguido julgar, sentenciar, ou tá meio assim? Durante a pandemia agora, a gente até deu uma diminuída que eu escolhi, tanto eu quanto o Paulo, a gente tem focado mais no previdenciário mesmo, porque o que aconteceu? Quando iniciou a pandemia, todo mundo achava que ia ser um negócio de 1 mês, 2 meses, né? A gente ninguém nunca tinha falado em audiência virtual, a gente não tinha experiência. Muita gente também, os advogados também tiveram uma certa resistência, e com razão, por causa da questão para não aglomerar, que se não podia aglomerar na justiça, também não ia aglomerar no escritório, né? Então tá certíssimo, todo mundo, a gente começou, vamos ficar sem fazer audiência. Chegou num ponto que a gente viu, passou, a gente começou o teletrabalho em março. Quando foi em julho, eu comecei a conversar com o Paulo, né, com a juíza aqui, a substituta. E aí o Paulo, a gente não vai poder mais ficar
sem fazer audiência. Vamos tentar fazer, bora. Aí conversamos com alguns advogados, eles toparam, vamos testar, bora. A gente marcava poucas audiências, assim, uma audiência por dia para cada advogado, já para evitar também que fosse muitas pessoas para o escritório. Porque também a maioria dos processos são de rurais, né? E o pessoal muitas vezes não tem nem celular para fazer pelo celular. Apesar de que hoje muitos têm. Mas, assim, a gente já pensou nisso também. Aí começou a fazer audiência de mais ou menos em outubro. E, assim, foi uma surpresa, uma grata surpresa. A gente conseguiu ainda fazer ano passado 1.000 audiências, de outubro até o restinho. A gente fez um total de 1.000 audiências. E só que assim, ficou passivo, como sempre. A gente não poderia ter parado esses 6 meses, esses meses que a gente parou, ficou passivo, né? Que a gente teria feito no mínimo as 800 audiências se fossem presenciais, ficou esse passivo. Mas também, assim, foi uma evolução. Eu acho que vai ficar híbrido. Não volta, a justiça acho que não volta mais só presencial. Até porque facilita também. Por exemplo, aqui nós temos 33 municípios, como eu falei. Tem município que está a 300 quilômetros daqui. Mucugê é mais de 300. Então, assim, a pessoa fazer de lá a audiência é muito bom, né? Que as pessoas saem de transporte público, normalmente são pessoas pobres. Chega aqui de madrugada para voltar no mesmo dia. Então, assim, eu acho que em alguns pontos a audiência virtual vai ser benéfica, vai continuar. Não tem. Eu acho que a presencial nunca vai acabar, mas eu acho que também a virtual não sai mais, não. Vai ficar para sempre. E fora que outras coisas, né? As reuniões virtuais também acabam deixando a gente mais próximo. Por incrível que pareça, não está próximo fisicamente, mas hoje em dia eu converso até mais com servidores do que eu conversava quando estava presencial, porque você sair de um lugar, você está no gabinete lá, a gente já atolado de processo, para você sair de um lugar, conversar com um e outro, e no virtual você entra ali no chat, fala rapidinho, e fica muito mais próximo. No final das contas, teve esse lado, fez a gente avançar na tecnologia também, de certa forma. Não, igual a Ana Paula está falando aqui, né? Quando tem cadeirante, né? Então a pessoa aí com, né, um impedimento, uma deficiência, realmente, né, se ela puder não sair de casa para resolver o problema, é muito melhor. Muito bom. Aqui, pessoal, nós já estamos aí quase virando a hora aí. Queria só para a gente concluir. Marcelo, você como diretor aí, os maiores desafios que você tem, que você, ou já não tem, já estão todos superados? Bom, sempre temos que ter desafios. A vida é sem graça se você não tiver desafio, né? Então, o principal desafio que eu acho aqui, que a gente está tendo, justamente o grande acervo de processo, é a grande entrada de processo. Isso aí é algo que a gente está combatendo aí da melhor forma possível, né? Também gerir também as pessoas, né? Isso aí, o trabalho também ele tira alguma energia, mas também gerir as pessoas também é algo como se diz assim, é algo que é difícil também, né? Principalmente quando a gente está na pandemia, né? Nessa questão questão emocional de servidor, né? Eu digo na questão emocional, assim, porque isso afetou, eu sinto que, pelos colegas, né, que eu trabalho, eu sinto que isso afetou um pouco. Alguma classe de servidores, né, alguns colegas nossos, isso afetou um pouco. E, é claro, isso aí é natural, compreensível, né? O outro desafio que eu acho também é essa questão da baixa do processo. Porque é igual o doutor comentou. Ora, se você tem lá 15 mil processos, você baixa 3 mil processos, isso aí você vê que dá um ânimo, né? Dá uma certa sentimento de missão cumprida, né? Vamos assim dizer. Então, os dois principais desafios que eu acho é esse aí. E também, finalizando, é um privilégio, né? A gente estar trabalhando na Justiça Federal e poder proporcionar para a população de Irecê e os municípios esse tipo de serviço. Porque, como eu já falei, eu acho que a pessoa, quando ela vai às portas do judiciário, é porque é o último caminho que ela vai buscar. Então, a gente tem, sim, tratar com muito carinho cada processo que entra ali e não tratar, como sempre o doutor Gilberto bateu nessa tecla. Ali são vidas, ali são situações que, às vezes, é a dignidade da pessoa. Então, algo que a gente tem que tratar e não haver essa frustração de, às vezes, a pessoa faleceu com um processo tramitando.
principalmente na questão da pandemia. Né? Quantas RPVs a gente expede, quer dizer, isso aí você está dando esperança para a população. No caso, então, é outro desafio que eu acho também. E vocês têm contabilizado os valores que pagam todo ano de RPV, né? Isso aí consegue no sistema, né, Marcelo? Consegue. Tem ideia de quanto? Porque não deve ser pouco. Né? Esse ano, ele me passou, foi 11 milhões, Marcelo, alguma coisa assim. Pego aqui agora, doutor Gilberto. Eu sei que é muito dinheiro, é muito... Para a economia em si, é muito relevante também exatamente. O dinheiro que a Justiça Federal traz para circular. Mas só 11 milhões e 892 mil. Quanto? Quase 11 milhões e 892 mil. É isso. É muito... Ô, Gilberto, me conta aí também para finalizar. Você tá com 200 e tantas ações civis públicas, 170 audiências na semana, mais não sei quantos mil processos e tal. E a vida pessoal, conciliar com família, outras coisas, tem conseguido? Graças a Deus, a doutora Paula chegou aqui, foi no final de 2018, me ajuda demais, é uma pessoa fantástica, tem a mesma... Assim, eu falo com o Marcelo, quando vem gente para cá, a gente fica... vê substituto para aparecer, a gente não conhece. Mas eu falo com ele, falei, Marcelo, a gente é empenhado, a gente é gente boa. Deus vai mandar gente boa também, vai ficar com a gente. E graças a Deus, chegou uma pessoa para dividir comigo esse peso, né, de julgar os processos e tudo. É uma pessoa que ela participa ativamente da administração da vara. O bom de doutora Paula é isso. Ela é extremamente preocupada com a administração, com tramitação, com tudo. A gente conversa muito, virou uma amiga pessoal muito grande. Isso tirou meu fardo. Graças a Deus também tem o Marcelo do meu lado, que é meu grande parceiro, meu braço direito. É um parceiro da vida e já, a gente já está junto desde há 6 anos, mais, né, porque o tempo de Roraima também. Isso facilita, né, porque assim, eu tenho 3 filhos, tenho minha esposa, e a gente tem vida também fora da justiça. Engraçado que meu menino falava que queria ser juiz. Aí, de tanto eu ver trabalhar, ele, meu pai, mas trabalha demais, não quero ser mais. Eu falei, meu filho, mas a satisfação é grande. Você sabe mais do que eu, né? Você tem muito mais tempo de magistratura do que eu. E como é gratificante você ser juiz e nessa área também de previdenciário, que você trabalha com pessoas carentes, você faz mudança na vida da pessoa ali. E você vê que você muda mesmo a realidade. Isso é muito, muito bom, assim. Por um lado, a gente trabalha muito, sabe que a responsabilidade é muito grande, fica à noite sem dormir. Tem dia que de noite eu acordo, tem sono, sento no computador, ligo, vou despachar processo, vou fazer sentença. Mas, assim, isso traz Você sabe que você está, como o Marcelo fala, isso eu falo o tempo todo. Processo não é papel, não é só letra. Processo é gente. Tem ali uma pessoa. E a pessoa, às vezes, depende daquilo para sobreviver. Então, é muito gratificante ser juiz e exercer jurisdição como magistrado federal. É fantástico. E a gente dá um jeito de dividir um pouquinho de tudo. Tem que ser sábio nesse ponto, né? De dividir a vida pessoal, a vida profissional, porque não adianta também você mergulhar de cabeça numa coisa e não vai durar. Não adianta você se matar e trabalhar, que depois você vai ter algum problema, pode ter um burnout, alguma coisa desse tipo, e aí você, no final, você estava querendo ajudar a sociedade, a sua falta, que um juiz saindo do trabalho, um servidor, quem quer que seja, faz uma falta terrível. Vão ser quantos processos deixarão de ser julgados por causa de um problema seu? Então, assim, eu tento equilibrar. Eu acho que na vida a virtude está no meio, né? Você tem que ser razoável em tudo. Estou sempre aberto a mudanças, mas assim, hoje pensando em trabalhar muito mais com qualidade, que é isso que a gestão talvez seja o principal de uma boa gestão, é você trabalhar com mais efetividade, não é sempre trabalhar mais. Até um ponto aqui a gente conseguiu trabalhar mais e deixar em dia o processo. Chegou num ponto que era tanto processo que ou a gente mudava a forma de gerir, ou então não dá conta de nada. A gente não ia nem saber o que estava tramitando, né? O caos não estaria administrado, né? Hoje em dia a gente tem um caos administrado, porque a gente parou para gerir. E isso assim, importantíssimo. Eu queria que todos os juízes tivessem todos os servidores tivessem essa consciência de que a gente presta serviço público, a gente tem que prestar com qualidade.
e que a gestão não tem mais como você dissociar a gestão do Poder Judiciário. A gente tem que mudar, talvez mudar o raciocínio todo que a gente tem, né? E voltar os magistrados, até a palavra magistrado, que tem a ver mais com gerência do que com o julgamento em si. Os juízes também, os juízes da atividade que estão na Bíblia lá, eram mais administradores até do que, não era somente julgar, eles administravam também a cidade e tal. Talvez a gente tenha, é engraçado como o movimento é circular, talvez a gente esteja voltando para isso, pela quantidade de processos, o acesso da justiça aumentou, a gente tem que dar mais, o trabalho mais efetivo, tem que devolver mais para o cidadão, né, que já paga imposto tão caro. E aí é isso aí, a gente tenta ser razoável na família, no particular e no trabalho. E, assim, finalizando já, agradeço a Dai demais a oportunidade aí dessa live. Lhe admiro demais, é importante falar isso também. Ele acompanha aí no Instituto, tanto no Instituto como juiz, desde que eu tomei posse, que graças a Deus eu tive... Você foi meu professor, inclusive de administração judicial, isso me fez despertar bastante que no judiciário a gente tem que forçar isso mesmo. A gente tem que forçar. Esse trabalho que você faz é muito bonito de você estar incutindo que o serviço público no Brasil já é tão caro e a gente tem que incutir isso de trabalhar com qualidade, trabalhar mesmo com afinco e demonstrar que estamos aqui por bem mesmo do cidadão, né? E eu te agradeço por tudo. A Paula entrou aí, um abraço para ela, a substituta lá, um abraço também para todos os advogados aí, que eu vi vários servidores também lá, meus companheiros de trabalho. Então, agradeço demais a live, estamos aí sempre dispostos para participar desse tipo de difundir conhecimento, conversar sobre a Justiça Federal, é sempre um prazer. Ótimo, não, e vamos conversar mais aí. Daqui a pouco eu quero ter notícia aí se baixaram os 3.000 processos, se essa distribuição está aumentando ou não está. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço muitíssimo a participação, Gilberto, né, o Marcelo, foi ótimo aí, achei muito assim, né, rico, né, o relato de vocês aí, enfrentando problemas assim sérios, né, é uma demanda muito grande e tudo, como mencionou aqui a Paula, né, com a leveza da alma, né, isso aí acho que facilita enfrentar todas essas adversidades, né. Muitíssimo obrigado, então, né. Continue nos acompanhando aí no Instituto Haja e vamos sempre nos falando, sem perder o contato, tá bom? Até mais, um abraço, pessoal. Obrigado pela audiência de todos, pessoal. Tchau, obrigado a todos, um abraço aí, pessoal. Valeu.